Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez na nossa meditação, falando sobre a atuação do espírito de Jezabel em nossos dias atuais, dentro da questão da igreja de Tiatira. Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto, vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade que você tem nos concedido. Pai, toma nas tuas mãos teus filhos, cada inscrito deste canal. Derrama da tua bênção, da tua graça sobre as suas vidas. Eu repreendo toda retaliação, que eles tomam posse da bênção e da graça do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Querido, graças a Deus, nós vamos fazer uma apresentação com os irmãos novamente sobre a questão da atuação do espírito de Jezabel, também uma questão que atuou na igreja de Tiatira. E nós abordamos alguns assuntos interessantes, vamos seguir sequência, né? Vamos falar hoje referente à questão atuação do espírito, sobre a questão do secretismo religioso. Esse espírito que atuou na igreja da época, né, a igreja de Tiatira. Então, esse espírito, ele lança na mente das pessoas em criar um sistema de um culto religioso, ecumênico, né? E o que acontece? Porém, é uma mistura. É uma outra questão que precisamos entender, né? É necessário entendermos sobre isso. Porque no campo de batalha espiritual são outros fatores que nós precisamos aplicar em nossa vida. O que acontece são os maiores problemas que ocorrem hoje, essa questão do secretismo religioso. Mas, querido, não se esqueça, deixa seu like, se inscreva, compartilha, vai no cantinho da tela aí, tem o nosso QR Code, o nosso Instagram, Terapiando no Caminho. Vai lá dar uma olhadinha nas nossas postagens lá, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vai lá conversar conosco lá, ver nossas mensagens e ver o que Deus tem para você através da nossa área da psicanálise. Querido, vamos então, o que acontece novamente abordando essa questão do assunto. Vamos fazer a leitura em Apocalipse, que fala assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente, né? Eu conheço as tuas obras, o amor, o serviço e a fé e a sua paciência, e as tuas últimas obras são maiores do que a das primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, para que se forniquem e comam das coisas sacrificadas aos ídolos. E olha que Deus escreve esta carta. Essa carta, o apóstolo João recebe essa carta, entrega ao anjo da igreja numa responsabilidade muito grande. Porque quando fala um anjo da igreja, não está dizendo anjos em si, é o líder da igreja, o pastor da igreja. E se perceber, nós fazermos uma exegese dentro desse texto, uma análise bem minuciosos nesses textos, vamos perceber que era uma igreja sem pastor. Por quê? Mas o João entregou, a carta foi dada ao anjo da igreja. Sim, mas o líder da igreja, ele tinha praticamente a entender que ele abriu mão da sua liderança e deixou esta mulher assumir a liderança da igreja, né? Agiu completamente de acordo com a sua própria vontade, fora da direção de Deus. Então é o que está na palavra, a gente tem que entender o que está escrito na palavra. Então abordei vários assuntos. Hoje eu quero falar sobre essa questão que esse espírito de Jezabel, né, ele é um espírito que ele quer trazer uma unificação de várias religiões num só propósito, numa só visão. E Deus não é assim. Deus, ele é único. Deus, ele é santo. Então o que acontece? O que é um secretismo religioso? É um fenômeno que ocorre quando elementos de diferentes tradições religiosas são combinadas em uma única prática ou crença. Então, aí junta a Umbanda, o cristianismo, junto o espiritismo, junto o catolicismo, vai juntando
várias entidades religiosas, todo mundo se junta ali e vão prestar o seu culto a Deus. Mas a questão é, Deus aceita? Deus aceita? Foi isso que aconteceu no tempo do rei Acabe. Deus aceita? Então, a pessoa que trabalha na área dessa área de libertação, no caminhar do campo de libertação, no caminhar da libertação, eu estou sendo bem sucinto aqui, para você entender o que é isso. Existe aquela libertação, aquela pessoa que ela vive seu dia a dia no campo de libertação, e que ela tem que entender que ela não pode ter mistura, ela é uma pessoa exclusivamente de Deus, ela é separada para Deus, ela não pode criar vínculos, né, com o ocultismo, e existem também igrejas que professam a fé verdadeira em Cristo, que ela não pode criar vínculo com outras entidades que não professam a fé em Cristo. Não pode, pronto, acabou. É o que a Bíblia ensina e não tem como nós queremos mudar o que a palavra diz. A primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, versículo 19, fala assim: mas que digo que os ídolos é alguma coisa? Ou que os sacrifícios aos ídolos é alguma coisa? São perguntas que Paulo faz à igreja de Corinto. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. Né? O versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor, o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor, ou somos mais fortes que ele? Então o apóstolo Paulo escreve a uma igreja de Corinto, que se você um dia quiser, nós podemos fazer uma exegese dentro da igreja de Corinto, né, sobre a primeira e a segunda carta de Corinto, entender a situação cultural de sua época, porque Paulo escreveu isso. Então Paulo escreve esta igreja, fala para que não venha a ter mistura. Paulo ensina esse povo, fala, vocês não podem servir a Deus depois de bater tambor para o diabo. Você não pode estar adorando a Deus e depois você querer adorar o diabo. Não pode. Deus, ele é único, ele é santo, ele é único a quem nós devemos prestar culto. Eu já falei para os irmãos que quando o diabo levou Jesus ao monte e disse, olha, mostrou todo o reino do mundo e a glória das pessoas, e disse, olha, todo esse reino, essa glória foi dada a mim, e eu dou a quem quero. Porém, Jesus, eu te ofereço desde que você se prostre e me adore, reconheça eu como Deus. E Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então, no campo de batalha espiritual, querido, nesse caminhar de batalha espiritual, nós não podemos ter mistura. Não podemos, nós temos que ter convicção da nossa chamada, temos que ter convicção do nosso propósito. É por esse motivo que Jesus fala que ele não veio trazer a paz, embora ele é o príncipe da paz. Ele disse, eu vim trazer a espada. De agora em diante estará 5 numa casa, e esses 5 vai dividir, porque desses 5, um vai confessar Cristo como Senhor. E essa pessoa confessando Cristo, ele vai entrar no caminhar da batalha espiritual. Ele não vai aceitar mais viver no mundo da promiscuidade, no mundo da idolatria, no mundo da prostituição. Não tem como servir a Deus e servir aos ídolos e servir aos demônios. A Bíblia nos diz, nos deixa bem claro isso. Só que o sincretismo religioso, essa mistura que está tendo hoje, eles falam que não tem nada a ver. Infelizmente, há pessoas, líderes espirituais de várias denominações que estão criando uma mistura. Há pastores que estão ministrando na igreja, ao mesmo tempo é convidado para ministrar em um culto de umbanda, de candomblé. Gente, não tem como. Respeito a religião de cada um vive com a fé que tem. Mas eu preciso ter convicção do meu chamado. Eu estou num campo de batalha espiritual. Não tem como eu servir a Deus e bater cabeça para o diabo. Então esse espírito de Jezabel, ele cria um sincretismo religioso na mente de muitas pessoas hoje, dentro do meio do cristianismo. Então nós precisamos entender, fomos chamados para fazer a diferença. E nós não podemos mudar a nossa opinião daquilo que Deus tem para conosco. Querido, nós vamos entender, nos aprofundar nesta palavra para que você possa entender que o campo de batalha espiritual é coisa séria. É coisa séria. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade.
Toma nas tuas mãos teus filhos, Senhor. Age e opera a maravilha segundo a tua graça. Derrama sobre nós, meu Deus, sabedoria e entendimento, meu Pai, para que nós não venhamos misturar, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é tremendo. E que nós não venhamos nos submeter, Deus, à sedução desse espírito que está atuando nesse mundo de hoje, espírito de sedução. Ó Deus, onde pessoas estão usando o teu nome para barganhar com as pessoas, usando o teu nome para ganhar dinheiro, Senhor. Usando, ó Deus, de artimanha, Deus, enganando as pessoas. Pai, ó Deus, que nós nesse campo de batalha espiritual, meu Deus, venhamos fazer a diferença, não brincar com as emoções, com os sentimentos das pessoas. Ó Deus, porque tudo haverá um preço. Cedo ou mais tarde, Senhor, a cobrança do Senhor virá, meu Pai. Ó Deus, livra-nos, livra os teus filhos, livra, ó Deus, aqueles que querem ter uma vida reta contigo. Dai força, graça, meu Deus, a cada um, Senhor, que está nesse caminhar de batalha espiritual. Eu peço a tua bênção, a tua graça sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, não se esqueça, deixa seu like, né? Vai aí no cantinho da tela, tem o nosso QR Code aí, vai no nosso Terapia no Caminho, vai ver lá nossas postagens, em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe.